Fala pessoal, vamos lá com o quadro Crossfiteiro Responde, onde eu seleciono 5 perguntas que são mais frequentes ou que eu acho mais interessante e respondo aqui para vocês. Então, começando com a primeira, óbvio. Posso tomar creatina durante o emagrecimento? Sim, pode. Olha só, quando você está em processo de emagrecimento, principalmente quando você reduz os carboidratos, você tende a ficar mais murcho, mais flácido. Isso acontece porque o glicogênio, que é o carboidrato que está armazenado lá no seu corpo, lá no seu músculo, ele acaba saindo do seu corpo. Você acaba tendo uma leve depressão de glicogênio ali, tá? E glicogênio carrega água. Então você acaba diminuindo o volume do seu músculo. Você não necessariamente há uma perda de massa muscular, mas há uma perda de volume muscular, porque o glicogênio saindo vai levar essa água, tá? E a creatina faz o oposto. A creatina ela causa uma leve retenção hídrica intramuscular, tá? Então aumenta o volume lá da sua musculatura. Então pode ser interessante pela questão estética, né? Você usa a creatina, ela não possui calorias, ela não tem potencial de engordar. Você usa a creatina para aumentar um pouco o seu volume ali e ficar com uma estética mais agradável durante o emagrecimento. Quantas calorias devo consumir por dia? Essa é uma questão muito geral e não tem como responder, tá? Porque você pode ter pessoas de, por exemplo, 80 quilos comendo 3.500 calorias para manter o seu peso e pode ter outra pessoa também de 80 quilos comendo 2.200 calorias também para manter o peso, tá? É muito relativo. O que eu sugiro você fazer é procurar uma calculadora na internet, calcular o seu GET, que é o seu gasto energético total, que inclui exercício físico, inclui tudo que você faz. E aí você vai precisar ter um controle total da sua alimentação para saber se você está comendo aquela quantidade ou não, tá? Essa conta ela é feita apenas uma vez e a partir dessa primeira vez, desse valor padrão que se tem, você vai manipular a sua dieta, tá? Então, por exemplo, eu fiz aqui um cálculo que eu deveria consumir 2.500 calorias. Aí eu faço 2 semanas de dieta e percebi que eu estou emagrecendo, mas eu não quero emagrecer. Então, na verdade, o seu GET ele é um pouquinho maior, a manutenção do seu peso está um pouquinho maior. Então, você aumenta ali 200, 100, 200 calorias e vai fazendo esse teste. Caso você não queira errar nisso, você vai no nutricionista, porque dificilmente ele vai errar isso, né? Como quebrar o efeito platô? Antes de você pensar que você está no efeito platô, eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira delas é: você tem controle total da sua alimentação? E quando eu digo controle total, eu estou falando de quantidade, tá? E exatidão. Como que você tem noção de exatidão? Pesando os alimentos, tá? Você pesa todos os alimentos que você consome e aí você percebe que, sei lá, 2.000 calorias que você tem que consumir por dia, você tem uma linearidade nisso. Então eu estou consumindo 2.000 calorias todos os dias na semana, tá? Aí você tem um controle total da sua alimentação. Outra coisa que você deve perceber é: será que você não está saindo muito da sua dieta? Será que você não está beliscando uma bolachinha, 2 a mais? Não está saindo mais vezes no final de semana? Ou seja, você não está retirando calorias durante a semana e compensando em outros dias? Aí, se você responder essas perguntas para mim e falar que tem controle total da sua alimentação, das calorias que vem consumindo, isso eu estou dizendo um controle total aí por 4, 5 semanas, tá? E se você tem certeza que não está consumindo, não está burlando a dieta, não está saindo comendo alimentos com menos qualidade, né, ultraprocessados nesse sentido, aí se você me der a certeza que está comendo, que está fazendo isso, você pode estar estagnado, né, entrado no efeito platô aí. E esse efeito platô normalmente ele acontece 6 a 10 semanas depois do início, tá, de uma dieta. Ou seja, quanto mais preparado é o indivíduo, quanto mais treinado ele é, menos percentual de gordura corporal ele tem, mais rápido esse efeito platô tende a acontecer. Agora, se você está um pouquinho acima do peso, esse efeito platô ele demora mais para que aconteça, tá?
Então, a partir do momento que é identificado esse efeito platô, que não é simples de acontecer, aí sim você consegue fazer algumas estratégias, manipular a sua dieta para quebrar isso, tá? Uma delas, inclusive, a mais conhecida e a mais eficiente é o aumento de calorias e o aumento de carboidratos por um período ali, tá? Por que acontece o efeito sanfona? Olha só, a restrição calórica, o emagrecimento, a perda severa de peso, ela é reconhecida pelo organismo como uma ameaça, tá? E ele vai fazer uma preparação fisiológica ali, todo um ambiente preparado para que você não emagreça mais, tá? Como que ele vai fazer isso? Ele vai te dar preguiça, ou seja, você fica com preguiça até de ir no banheiro, tá? Você fica com preguiça de fazer qualquer coisa. Isso é seu corpo induzindo você a gastar menos calorias. Outra coisa, você vai ficar com mais vontade de alimentos calóricos, brigadeiro, bolachinha, pizza, você vai ficar com mais vontade desses alimentos. Mas tranquilo, você manteve a sua dieta e emagreceu ali 10 quilos. Mas o seu corpo, ele já estava te preparando, né? Porque durante o emagrecimento você tem muita vontade. A partir do momento que você perdeu os 10 quilos e voltou a comer normalmente como comia antes de fazer essa dieta, você lembra que eu falei que o seu corpo preparou um estado, um ambiente ali fisiológico muito propício para o anabolismo, para o ganho de peso, tá? E o que ele vai fazer quando você começa a comer a mesma coisa que comia antes? O seu corpo vai começar a estocar o máximo possível, porque essa teoria chamada do gene econômico é o que fez nos adaptar e evoluir a nossa espécie. Então hoje nós somos resultados das pessoas que sobreviveram milhares de anos atrás devido a essa característica, tá? Então durante o período de restrição ele prepara um ambiente para todo esse ambiente, e durante o período de fartura, que é quando você volta a comer, ele estoca o máximo possível, simplesmente porque o seu gene não sabe quando que essa restrição vai voltar, quando que essa restrição vai acontecer de novo, e ele quer se preparar o máximo possível, então ele vai estocar como gordura. Última pergunta, soja é uma boa fonte de proteína? Olha só, a soja, coitada da soja, não é tão criticada. A soja é um bom alimento. O que acontece? Você não pode pegar estudos e comparações feitas com a soja crua, tá? É uma leguminosa que não deve ser consumida crua, assim como o feijão. Isso porque quando ela está crua, lá in natura, ela tem uma quantidade absurda de inibidores de protease, que são inibidores de enzimas que fazem a digestão das proteínas, e também ela possui antinutrientes. São substâncias que atrapalham a absorção principalmente dos minerais, tá? Então, nesse perfil da soja, ela não é um bom alimento. Mas os inibidores de tripsina, tipo Kirk, tipo Bauernberg, que são os mais presentes ali na soja, eles são muito sensíveis à temperatura. Então, se você aumenta a temperatura, se você cozinha o grão da soja lá por um período, ou então se você faz o processo da proteína texturizada da soja, você faz o cozimento ali dessa proteína, muitos desses inibidores de protease são eliminados, cerca de 90% é eliminado a 100 graus Celsius por uns 20 minutos ali, já é eliminado. E os antinutrientes, oxalatos, taninos, fitatos, eles são eliminados por meio da fermentação. Quando você vai fazer o seu feijão, você não deixa lá o feijão de molho algumas horas. Então essa é a ideia de você diminuir consideravelmente a quantidade desses antinutrientes. Feito isso, pode fazer a soja que ela se torne um bom alimento. Agora, mesmo assim, a soja pura, o alimento, o grão, ela não é considerada uma proteína completa, ou seja, ela não possui ainda todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes. Mas, se você pega a proteína isolada da soja, essa sim, ela tem a quantidade suficiente dos aminoácidos essenciais. Então, se você pega lá as recomendações da FAO de aminoácidos para manter o crescimento, você vai ver que a soja, a proteína isolada da soja, mantém quantidade suficiente de todos os aminoácidos, inclusive da metionina, que é a qual ela possui maior limitação. Tá? Então essas foram as perguntas dessa semana e é isso aí. Próxima semana tem mais.